Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então às atividades de DBACC? O assunto de hoje é sobre cotagem. O que é a cotagem? É a indicação das medidas de uma peça, de um elemento que a gente está fazendo, né, no nosso desenho, para que não seja necessário a gente recorrer toda hora ao escalímetro, né, para ficar checando as medidas. Então, olha só, aqui tem um exemplo, tá? A gente tem uma peça, só que seria uma peça, poderia ser uma peça mecânica, enfim, um elemento, né, que a gente precisa colocar então as medidas. Prestem atenção que essas medidas, elas vão se referir ao elemento, né, ao meu objeto, ao tamanho que lhe corresponde. O que eu quero dizer com isso? Independente da escala, tá? Então, se eu desenhei lá como traçado de linhas, né? Se eu fiz uma medida na escala 1:125, querendo corresponder a 50, então é o 50 que eu vou colocar aqui, tá? Desenhei na escala 1:100, 1:25, 1:75, a unidade de 50, né? Então, eu vou colocar a medida dos 50, o que corresponde, né, naquela respectiva escala, ok? Então, a gente tem algumas formas de representar essa linha, eu não posso fazer de qualquer maneira, tá? Aqui tem algumas regras. As linhas de cotas, né, elas são contínuas e finas e com setas na extremidade. No caso aqui, seta, mas eu também mostro para vocês adiante que tem outras formas de representação, tá? Elas nunca vão encostar na linha, também vou mostrar isso em detalhe mais para frente. E tem uma linha, né, de chamada, né, uma linha contínua que limita as linhas de cota. Então, aqui tá mostrando, né, a linha de cota, então ela tá sempre paralela ao meu desenho, ó. Eu quero dar a dimensão, ó, desse segmento, né, desse trecho aqui. Ela vai estar paralela aqui ao desenho, tá? Ela tem que estar com uma distância, um afastamento, e a cota propriamente dita, que é a medida que a gente vai colocar desse trecho, tá? Olha só, vamos seguir aqui. Então, aqui também tem algumas imagens. Eu acho que essas imagens aqui, elas estão um pouquinho desfocadas. Eu vou apresentar para vocês depois, direto no card, essas imagens, que eu acho que fica um pouco mais claro para a gente perceber certos tipos de detalhe, ok? Esse PowerPoint a gente vai disponibilizar na plataforma para vocês, então ele vai estar com todos os slides de uma forma mais completa. E aqui na apresentação, eu estou ressaltando não só o que está no slide, mas também eu mostro adiante as imagens em cima de um desenho que eu fiz no AutoCAD, só para que a gente possa dar o zoom na hora que precisa, né, mostrar essas informações com um pouco mais de detalhe, tá? Então, a gente tem aqui, ó, elementos, linhas de chamada, né? Prestem bem atenção, né? Que a cota, ela é uma linha auxiliar, né? Ó, tá chamando aqui a linha auxiliar, ou seja, ela não deve concorrer com o meu desenho. Algumas regras para cotagem, tá? Quando eu tenho aqui, ó, o meu elemento, a hora que eu vou colocar a cota, né? Se a cota, ela tá aqui no sentido horizontal, eu vou colocar ela paralela e no sentido horizontal. Quando o meu elemento ele é na vertical, eu posso fazer dessa maneira ou dessa. Também mostro lá no CAD, tá? Vou retomar algumas coisinhas lá, mas dessa maneira aqui não é o mais usual, ok? É preferível que a gente mantenha nesse sentido, mas dessa maneira não está errada, tá? Mas a gente prefere que seja feito dessa maneira para uma organização, para que o desenho fique mais claro, né? Com uma melhor organização visual. Aqui também algumas regrinhas que eu vou mostrar lá no card para vocês. Né? As linhas, né? Os elementos da cotagem. Então, a gente tem algumas formas de representação, tá? Temos a setinha, pode ser preenchida, uma setinha vazada, só uma seta, né? Só os dois risquinhos sem fechar aqui a seta. Temos esse tiquezinho aqui, ó. Temos uma bolinha, né? Essa bolinha ela pode ser vazada, pode ser preenchida, né? Números pequenos, olha como que acontece quando o número é pequeno, né? Ao invés da seta, olha aqui, ó, por exemplo, número 18, né? Uma dimensão um pouquinho maior, então a seta ela tá por dentro, né? Do meu limite da linha aqui, ó, né, da minha linha auxiliar aqui, que vai dar o limite do início e fim de cota. Quando a dimensão é muito pequenininha, prestem atenção que a seta ela está no sentido contrário, tá?
Então, aqui também, ó, o número 8, eles colocaram a seta no sentido contrário. As duas formas estão corretas. Ela está limitando, né, qual é o início e fim da minha cota. Quando a gente tem aqui também alguns elementos, né, curvos, né, circunferências, a gente vai dar o que? A dimensão do raio ou do diâmetro. Então, a gente também pode estar inserindo aqui, ó, né, percebam que ele colocou a setinha dando o limite, né, do meu diâmetro, que nesse caso é um diâmetro de 20. Se ela tivesse aqui a partir do meu centro até o arco aqui seria o meu raio, ok? Essas formas também, né, o que a gente deve ou não deve fazer, também vou abordar adiante. E prestar atenção para que seja sempre, então, paralelo ao elemento que está sendo cotado, né? Nesse caso aqui, ó, tem uma inclinação, então a linha ela é paralela ao elemento que está sendo cotado, né? E aí vem a linha auxiliar para colocar a cota. Posso colocar, então, tanto paralelo, né, ao desenho, o número da cota em si, eu posso colocar aqui diretamente na horizontal, tá? Preferencialmente paralelo, para que o desenho fique mais organizado. E quando eu tiver outros elementos que cruzam, nesse caso aqui, ó, não vai ser, não vai ocorrer nesse exato momento, né, que a gente está fazendo esse exercício. Mas posteriormente vocês vão perceber que podem ocorrer algumas situações em que eu tenho alguns elementos que cruzam, né? E aí eu não consigo colocar o número da cota exatamente na posição central. Porque se a gente perceber, ó, ela está sempre centralizada aqui, né, ó. Sempre o númerozinho da cota, ela está centralizada a dimensão daquela cota, tá? Mas quando eu não, eu tenho algum elemento que cruza, eu tenho que fazer o quê? Eu posso colocar ele um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, desde que eu elimine essa interferência, tá? Porque, apesar de tá claro aqui, né, o número 43, se bem que aqui com um X fica um pouco mais confuso, né? Eu posso comprometer a boa legibilidade desse número. Então, é sempre indicado que as informações, elas não fiquem sobrepostas, tá bom? As orientações de cota também, vou mostrar melhor no CAD. E aqui dos elementos curvos, como eu falei, né? Então, se eu tenho um raio, né, eu vou saber qual é o centro desse raio e mostro qual que é o arco, né, quanto que tem o raio desse arco. Daí ele vai estar se unindo com um outro arco que tem um raio diferente. Essas informações, elas foram tiradas de uma apostila que tem tem um padrão geral de cotas. Então, vocês estão vendo uns números aqui, né, 100, 15, né? São números que normalmente estão expressos em milímetros, porque o desenho mecânico, né? Geralmente a mecânica também trabalha, né, com esse tipo de desenho técnico, tanto quanto na arquitetura, e eles trabalham direto com a precisão da medida em milímetros, né? Que não é o nosso caso. Então a gente vai colocar lá se é metros, né? Se é centímetros. Então, na arquitetura, a gente trabalha com metros, não precisa colocar qual é o sistema que a gente está usando, no caso de metros, né? Observem aqui, ó, 80, né? Se eu estou trabalhando lá num sistema mecânico, então eu vou pensar em 80 milímetros, né? No nosso caso, se fosse, por exemplo, 80 aqui, eu ia entender como 80 metros, tá? Mas eu não preciso expressar o m de metros, 2m de milímetros, não é necessário. A gente vai adotar as medidas que a gente já está usando lá, tá? Só um número. E aí as cotas do desenho arquitetônico. Também, ó, né, o desenho está um pouco confuso, aqui está ruim a legibilidade dele, eu vou expressar melhor isso no CAD, tá? Então, olha só, né, as normas de desenho técnico para quem tiver intenção de dar uma lida aí também, ok? Como apresentar a cota aí de elementos curvos, né, os raios, os ângulos, né? Eu posso tanto expressar raios e diâmetros como eu mostrei para vocês, mas também posso apontar o ângulo, né, ó. Que tem um ângulo de 60 graus entre essas duas linhas, um ângulo de 30 graus. Tá? Eu acho que depois de vocês olhando com mais calma todas essas informações, fica mais claro, tá?
Aqui estão as referências de onde a gente extraiu todas as imagens para essa apresentação. E como atividade, vocês vão desenvolver as cotas em cima das figuras que vocês já reproduziram, tá? Então, olha só, depois de desenhar as figuras da apostila em várias escalas, conforme as escalas que a gente já tinha definido, né? Então, tinha lá figura 1 na escala 1 para 20, figura 2 na escala 1 para 25, figura 3 na escala 1 para 100, figura 7 na escala 1 para 50 e figura 8 na escala 1 para 75. Vocês vão cotar todas as figuras seguindo essas explicações, ok? A entrega vai ser até dia 28 de maio, né? Às 23h59 lá no sistema. Tirem foto e postem pra gente. Eu vou mostrar para vocês agora algumas questõezinhas aqui no CAD. Eu sei que a nossa disciplina ela é de desenho técnico, ou seja, desenho feito à mão, porém, eu não vou conseguir mostrar, né, fazer uma gravação em vídeo onde eu consiga mostrar certos detalhes para vocês de uma maneira tão precisa, ok? Então, a maneira mais fácil, né, de eu estar representando isso, eu achei que fosse a utilização do AutoCAD mesmo, e a intenção realmente é que vocês compreendam o conteúdo da disciplina, tá? E não só verificar como que a gente faz aí com os instrumentos. O importante é vocês perceberem que existem diversas maneiras de representar a cota, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma simbologia onde a gente faz um risquinho, tá? Indicando início e fim de cota. Temos a setinha, né? Essa seta, ela vai estar sempre indicando aí, ó, o início e fim, né? Então, esse limite. Por vezes, se o objeto ele é muito pequenininho, essas setas elas estão no sentido contrário, ela vem de fora, tá? Então, ela vai definir o limite. Viria uma setinha para cá, né? E aí, uma outra setinha para lá, tá? Então, ela pode ser dessa maneira também. Temos as bolinhas, né? Sendo uma bolinha vazada ou uma bolinha cheia, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Alguma dessas representações. Ok? Qualquer uma delas que vocês verem com diferentes projetos, elas são aceitas, elas são estão corretas, tá bem? Mas a gente vai adotar o quê? Essa representação aqui, tá? Então, prestem atenção, porque eu preciso ter aqui, ó, um descolamento, tá? Eu não posso ter o meu objeto e, na sequência, colar a minha linha de cotas. Não, ela precisa ter um afastamento, tá? Esse afastamento, eu vou falar para vocês adotarem aproximadamente 1 milímetro, 1 a 2 milímetros no máximo, tá bom? Eu não posso colar, mas também não preciso deixar uma diferença tão grande, né? Por que isso? Justamente para eu diferenciar. Aqui eu usei cor amarelo e branco para dar mais destaque mesmo, tá? Claro que vocês vão estar representando aí com diferentes espessuras de linha, então a gente trabalha aqui com uma espessura de linha mais grossa para o meu elemento, né? E uma linha mais fina, então a 0,3 de vocês para fazer as linhas de cota. Vocês de repente podem até usar no texto uma outra lapiseira, porque a linha 0,3 é bem fininha, né? Fica ruim, às vezes quebra muito a ponta, enfim, mas essas linhas elas têm que ser bem discretas, tá? Bem tranquilinhas e bem fininhas mesmo. Agora presta atenção, quando você está falando aqui ó, do objeto, vocês fizeram em diferentes escalas, né? E aí quando eu estou falando esse 1 centímetro aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro, é 1 centímetro da régua, né? Então agora esqueçam a questão da escala, quando eu estou falando essa medida aqui, ó, ela pode ser igual para qualquer um dos elementos, né, nas suas diferentes escalas, né? É só uma organização visual do meu objeto para que as informações ela tenham uma coerência, não fique tudo jogada, né? Ora, imagina se eu fizer assim, ó, né? Ora eu faço uma linha muito jogadinha aqui, né? E ora eu faço uma linha de cota muito afastada lá, ó. Começa a ficar umas coisas muito esquisitas, então tem que ter mais ou menos um padrão, tá? Inclusive eu marquei aqui, ó. Vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Tá? Então, olha só, né? Tenham isso aqui, ó, acho que é legal vocês fazerem as anotações de vocês e registrarem essas informações, né? Aqui no caso tá a bolinha, posso até mudar. Ficar aqui pra gente falar tudo a mesma coisa,
tá? Então, olha só, de 1 a 2 milímetros, né? Pode ser 1 milímetro de distância aqui, e a linha de afastamento da cota para o meu objeto de aproximadamente 1 centímetro, tá? Prestem atenção que as linhas elas também têm uma extensãozinha para cá, né? Então, vocês podem fazer uma medida aí proporcional, né? O que eu fizer para um lado, eu vou fazer para o outro, tá? Eu posso fazer aí também uns 3 milímetros para cima, 3 milímetros para baixo, mas o que eu fizer também não posso colocar uma linha muito grande para um lado, muito grande para o outro. E esse tiquezinho aqui, ó, a 45 graus. Então, vocês vão pegar o esquadro de vocês a 45 graus e todas elas sempre no mesmo sentido, tá? Não me coloque uma para a direita, a outra para a esquerda, né? Tem que ter sempre elas no mesmo sentido, paralelas, ok? Seguindo aqui, ó, eu dou um exemplo de como pode ser feito o nosso exercício, tá? Então, vocês vão prestar atenção que todas as minhas linhas aqui, ó, elas estão descoladas, tá? Elas não estão grudadas no meu objeto, elas têm aí aproximadamente a mesma distância, né? 1 centímetro aí aproximadamente, 1 centímetro na régua, agora esqueçam a questão da escala, independente se esse objeto ele está na escala 1 para 75, 1 para 125, ah, enfim, né, 1 para 100, vocês deixam aqui, ó, essa medida de aproximadamente 1 centímetro de distância do objeto, ok? Que mais? Prestem atenção para a organização, né, que as linhas elas tenham aqui, ó, um alinhamento. Não é legal eu deixar os elementos desalinhados. E aqui eu vou mostrar algumas situações que não devem ocorrer, tá? Vocês devem evitar o quê? Esse cruzamento de linhas aqui, ó, né? Eu tô cruzando linhas uma sobre a outra, isso não deve ser feito, tá lá na apostilinha de vocês, né? Eu sei que a gente tem essa indicação de início e fim de linha. Você fala, ah, professora, já tem essa marcação de início e fim, então qual o problema, né? Eu não tô com a cota sendo marcada nesse momento. Mas quanto mais informações cruzadas a gente colocar no projeto, visualmente fica mais poluído, fica mais confuso. Então, a gente deve evitar esse tipo de informação que possa gerar dúvidas na hora da leitura do projeto. Outra situação, olha, tudo marcadinho em vermelho, hein, pessoal? Que tá em vermelho, por favor, um destaque, não faça, tá? Eu jamais posso pegar o meu elemento aqui, ó, meu objeto está aqui, certo? E aí eu coloco a linha de cota na sequência do meu desenho, na sequência do meu objeto, né? Olha que confuso fica isso. Vocês conseguem perceber a diferença desse daqui, ó, para aquele primeiro lá? Percebem como aqui, ó, ficou tudo mais organizado, as informações estão mais claras, né? Olha como a gente começa a poluir se a gente vai fazendo de maneira inadequada, né? E outra situação que eu jamais posso aceitar, ó, isso daqui, né? Eu colocar a cota em cima do meu objeto. Olha que vocês nem estão vendo o meu objeto, né? Porque a linha de cota tá aqui, ó. Apaguei, né? Isso jamais pode ser feito, tá bom, pessoal? Outra situaçãozinha aqui, ó. Isso também está na apostila de vocês, ó, é dar a sequência aqui, ó. Então, tanto interna quanto externamente, a gente não deve pegar a linha do meu objeto e dar a sequência à linha de cota, né? Porque fica muito confuso. Aqui ainda as informações são formas mais simples, mas imagina isso num projeto arquitetônico muito mais complexo. Fica confuso demais, né? Olha só, aqui virou até um X, né? Juntou a cota num sentido com a cota no outro, né? Olha que confusão, né? Não é legal, tá? Então não façam isso. E aqui para complementar também com relação ao que não deve ser feito, tá? Ah, olha só, eu represento aqui, ó, a informação número 4, né? Com 2 casas decimais, porque eu posso ter medidas fragmentadas, né? Então, poderia ter 4,5, 4,75, né? Então, por exemplo, se aqui fosse 4,75, aí chega na próxima medida, como é só o número 4, eu deixo só o 4 sem as casas decimais. Olha como fica ruim a leitura, né? Então, eu tenho que manter um padrão. Se aqui tem 2 casas decimais, todos os meus, as outras medidas, eu vou colocar sempre 2 casas decimais, tá?
Então, isso aqui, ó, não façam. Ah, outras formas de representar as medidas. Vocês vão encontrar também coisas que não vou dizer que seja errada, mas que não é muito comum e não é legal, não fica legal na leitura do desenho, tá? O sentido de leitura do texto, sempre na horizontal. Então, eu tenho aqui, ó, a medida, né, desse trecho aqui, ao invés de eu colocar no sentido de leitura, né, o sentido do meu objeto, ela está sempre na horizontal. Quando eu também tenho muitos elementos, isso acaba ficando confuso, né, um monte de texto sempre nesse sentido. Então, como que a gente faz? A cota a gente faz sempre que alinhado ao desenho, né? Então, olha aqui, ó, tô aqui na horizontal, tá? E na vertical eu vou fazer nesse sentido. Aqui, o que que eu coloquei, está aqui em vermelho, né, para representar aqui para vocês? É a posição do texto com relação à linha, né? Então, a gente também tem como padrão colocar sempre o texto acima da linha, né? Não vale a gente ficar, hora coloca em cima, hora coloca embaixo, e também, né, vai fazendo de qualquer jeito. Não, vamos manter um padrão, tá? Acima da linha, e aí olha aqui, ó, isso aqui também não deve ser feito, né? Olha só, ele tá para baixo, o texto tá para baixo da linha. Então, a gente vai colocar sempre o texto aqui em cima da linha. Outra forma de representação, não é errado, né? Colocar o texto no meio da linha. Pode acontecer em alguns projetos, vocês vão verificar dessa maneira? Pode acontecer, mas não é o que a gente está solicitando para o exercício agora. Eu vou pedir que vocês façam sempre dessa maneira, tá? Sempre acima da linha. E outra coisa é prestar atenção ao que eu chamo aqui, ó, sentido de leitura, né? Isso você tem que prestar bastante atenção, não só para as cotas, até porque vocês vão verificar isso depois, no sentido da escrita dos textos, tá? Por vezes vocês vão escrever alguns textos na hora de fazer um projeto, né, de arquitetura, uma planta arquitetônica aí, e aí vocês começam a fazer os textos em qualquer sentido, aí fica confuso, né? Imagina eu com uma planta na mão, com uma folha, tendo que ficar girando a cabeça para ficar lendo ora num sentido, ora em outro, né? Então a gente vai ter sempre o sentido de leitura, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Esse texto aqui, ó, ele tá ao contrário. Ele tá de cima para baixo. Então, se eu tô lendo todos eles assim, bonitinho, vamos voltar lá pro meu exemplo bonitinho, fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Ó, olha só, todos eles estão no mesmo sentido, ó, né? Eu não vou inverter, colocar a hora um de cima para baixo, outro de baixo para cima, um para baixo da linha, outro para cima da linha, um na vertical, outro na horizontal, não, né? Tem que manter um padrão, tem que manter uma organização, tá? Então, é isso daqui, ó, que a gente espera de vocês no desenvolvimento do exercício. Algumas pessoas já me mandaram as fotos, né, do trabalho que foi desenvolvido, só que não foi respeitado o distanciamento entre uma figura e outra, conforme a professora Silvana pediu lá no vídeo, né? Deixaram as figuras geométricas muito próximas uma da outra, e agora vai ter dificuldade de fazer as linhas de cota. Não é para fazer de qualquer jeito, tá, pessoal? Se for o caso, refaçam os desenhos, porque o que está sendo avaliado... Nossa, tem hora que dá uma bugada aqui. O que vai ser avaliado é o quê? É a organização do trabalho. Tudo isso faz parte, né, da avaliação. A limpeza do desenho, as medidas estarem corretas, nas escalas certas, e a organização visual, tá bom? E aí, pessoal, dando a sequência, inclusive é o que está na apostila de vocês, eu vou mostrar como que a gente faz a cota sendo aplicada diretamente num elemento arquitetônico, tá? Então, tem aqui, ó, tem um ambiente, né? Por exemplo, tem a parede, tem uma porta, né? Primeiramente, eu preciso dar a dimensão dos elementos que são menores, né? Nesse caso, eu tô aqui, ó, posicionando a minha porta. Eu vou falar que ela está a 15 centímetros da parede, tá? Esse trecho aqui, ó, tá marcando 15 centímetros. Aí eu tenho um vão de porta de 80 centímetros, tá? E o que restou, né, dessa parede, 6,75, tá bem? Depois disso, eu venho com uma outra sequência de cotas para indicar
qual é a espessura da parede, ou seja, quanto que tenho, né, dessa linha até essa linha, a espessura da parede em si, qual é a dimensão do ambiente, ou seja, dessa linha até essa linha aqui, e por fim também a espessura dessa parede aqui, ok? Ó, tá lá. Então, tem os 15 centímetros de cada lado de parede e 7,70 é o tamanho do meu ambiente. Por fim, os 8 metros, que é a dimensão total, tá? Então, preciso prestar atenção para que mantenha essa hierarquia. Olha só, eu coloquei um afastamento uniforme, né? Entre essas linhas. Então, a linha do meu objeto está aqui, coloquei a mesma distância entre eles, tá? Se eu usei aproximadamente aí aquele 1 centímetro que eu falei para vocês, né? Então, aproximadamente 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, a mesma medida, né? Prestem atenção, olha só, todas as linhas de cotas, elas estão descoladas do desenho, tá? Elas não vão estar tocando no meu desenho lá. Aqui na porta também é bem importante vocês perceberem. E algumas coisas aqui, ó, que eu não devo fazer, tá? Então, eu marco aqui, ó, né, ó, distância A, né, sendo igual para todas as medidas, né, ó, esse afastamento. Eu não devo passar uma linha de cota de uma dimensão maior, né, antes das minhas dimensões menores. Por quê? Olha quanta linha eu tenho aqui, ó. Quantas linhas, né? Aí tudo bem, poxa, professora, mas eu tenho a marcação do início e fim de cota aqui, né? Mas imagina, né, a confusão da pessoa que está lendo o projeto para levantar essa parede, né? Imagina o pedreiro tendo que olhar o projeto e aí fica aquela confusão de linhas e, enfim, né? Tem mais linhas cruzando para dar outras informações, né? Num projeto assim, a gente tem uma complexidade de informações que vocês vão perceber posteriormente, e aí ele vai lá e interpreta a dimensão errada, né? Isso jamais pode acontecer, ok? Eu sempre vou ter a dimensão maior posterior as minhas dimensões menores, sempre, tá? Eu nunca devo colocar uma informação, né, uma medida, depois eu venho com segmentos pequenos cruzando, né? Olha como fica muito mais claro, né? Vamos voltar àquela situação, né? Olha aqui, ó, né? Vou deixar tudo branquinho. Deixa a linha toda branquinha aqui, ó. Olha que confusão, né? Imagina esse trecho aqui, ó. Nossa, eu passei aqui, ó, 1, 2, 3 linhas depois, né? Quantas linhas não passei depois antes de ficar colocando a minha marcação? Não, é muito confuso, tá? E agora aproveitando também para finalizar algumas questões que podem ocorrer, tá? Quando eu tenho um trecho muito pequeno, olha, tá vendo esses 15 centímetros aqui, ó? Né? Se eu colocar o texto diretamente aqui, ele cabe, né? Imagina vocês fazendo isso aí na mão, né? Pode acontecer? Pode, mas por vezes quando vocês vão escrever, o número ele fica cortado assim, ó. A linha cortando o meu número. Isso não é legal, pessoal, tá? Isso aqui vocês não devem fazer. Vamos lá colocar de vermelho, né? Isso aqui não deve ser feito, tá? Por quê? Porque dependendo do número, quando você está passando uma linha por cima, ele pode gerar uma confusão de leitura. Imagina um 7, enfim. Alguns números fica ruim a leitura, tá? Então, a gente pode fazer o quê? É aceitável, tá, pessoal? A gente jogar um número pequenininho, né? No caso aqui, meu número 15, imediatamente, né? Para um lado ou para o outro. Ele poderia ter para minha direita ou para minha esquerda, tá? E no caso, como eu mostrei aqui anteriormente, vamos lá. Ele poderia estar para cá, ó, desde que também não tivesse muito próximo do meu 80 aqui, né? Eu também não posso pegar e colocar uma coisa aqui, opa, quase na sequência aqui, ó, ficar um colado do lado do outro. Imagina num projeto que, né, o número ele tá pequenininho, a pessoa vai ler errado, né? Porque mais dependendo do projeto eu posso ter uma proporção de leitura do texto mais ou menos dessa maneira, né? O texto fica bem pequenininho. Então fica confuso, né? Não, as informações têm que estar claras. Ele pode ficar para o lado, né, onde já tem uma medida, desde que ele tenha um afastamento adequado, ele tem um afastamento que não vai confundir. Oh, ele não está querendo me. Né? Colabora comigo. Foi. Desde que ele tenha um afastamento
que fique aí correto, que fique fácil a leitura, que não comprometa a minha leitura, tá? Então é aceitável. Dimensões muito pequenas, né, quando vocês tiverem isso posteriormente, vocês podem jogar ou para um lado ou para um outro, tá? Não tem também uma regra de qual lado ele vai ficar. Então vou finalizar com essa imagem, tá? Deixando aqui então as informações, ó, bonitinha, azulzinho, mais ou menos as medidas que vocês devem adotar. O descolamento então do meu objeto para a linha de cota, mais ou menos aí 1 milímetro, né, podendo chegar até 2. Essa distânciazinha aqui, ó, aproximadamente 2 milímetros, o risquinho também mais ou menos uns 2 milímetros, tá? Claro que a gente está fazendo isso à mão livre, né, então também a gente não tem essa precisão, mas a hora que vocês traçarem, vocês vão perceber essa proporção, tá? E aí, fazer o texto, lembre sempre caligrafia técnica, ok, pessoal? Dúvidas, por favor, nos escrevam. E é isso aí. Até a próxima!